A criança de Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. O bebê. Seu bebê de Gêmeos vale por 2. Nem esquentou o berço e já parece ter muita coisa para fazer. Seus braços se mexem o tempo todo e ele lhe parecerá agitado e inquieto. Ao simples movimento de um mosquito, seus olhos já começam a se revirar, procurando o agito. Como um mini detetive, sabe muito mais do que qualquer outra pessoa sobre tudo o que acontece na casa. Ah, se ele pudesse falar, mas não se preocupe, porque isso também não demorará, quase nada. A maioria dos bebês desse signo aprendem a falar antes de andar. Sua curiosidade insaciável permite que fique o dia todo entretido com seus afazeres. Apenas forneça muito material para manter sua cabeça ocupada. É importante deixar suas mãos e braços o mais livres possível. Tudo que esse bebê puder manusear, tocar e usar através das mãos será muito aproveitado e apreciado. Brincar de esconde-esconde é seu passatempo preferido, mesmo que ainda nem tenha saído do berço. Sua mente já é muito ativa em repouso, por isso, para que possa descansar de verdade, é importante que o berço esteja em um quarto calmo, longe do som alto e dos ruídos da rua. Permita que o ambiente esteja sempre cercado de coisas simples, porém belas e harmoniosas. Sinta-se livre para, de vez em quando, mudar os móveis de lugar, colocar novas cores na parede e trocar a decoração do quarto. Mesmo que lhe pareça estranho, o bebê geminiano se acalma com a mudança. Assim, para conquistar maior liberdade, ao engatinhar e andar, ele explorará cada canto da casa. Abrirá armários, levantará tampas do vaso sanitário, colocar o dedo na tomada, escalará móveis e estantes. Isso será seu passatempo. Fique de olho. Não se preocupe, o geminiano gosta de se arriscar, mas não é de cometer loucuras. Temperamento. Essa é uma criança esperta, incalculavelmente inteligente, saca tudo, interessa-se por tudo, é curiosa e aprende com facilidade, pergunta sobre tudo e é melhor ter respostas corretas. Ela quer entender as coisas e obter informação. Acaba desafiando a inteligência e o nível de informação dos pais, professores e adultos em geral. É uma criança que tem capacidade de fazer e prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Este, seguramente, é um dom cada vez mais apreciado em nosso mundo, o de estar conectado. Não seja ingênuo a ponto de pensar que só porque está entretida com um brinquedo ou um amiguinho, ela não está ligada em uma conversa delicada que você está tendo ao telefone. E não adianta falar por códigos, ela liga uma coisa com a outra. Sociável, comunicativa e falante, conversa com todo mundo. Na verdade, o pequeno geminiano precisa de interlocutores. É importante ter sempre gente à sua volta para conversar, ouvi-lo, responder às suas intermináveis perguntas e trocas de ideias. Muito cedo, começa a não precisar da companhia exclusiva dos pais e se interessa em abrir um pouco o universo social, passando bastante tempo com os colegas, dormindo na casa deles, uma situação um pouco difícil para os pais mais apegados. Começará a falar logo, possivelmente antes das outras crianças da sua idade, e a andar, já que foi feito para o movimento. Muito antes da hora, também aprenderá a ler e escrever, sozinho. É a paixão pelas palavras. Geralmente, volta da escola com prêmios de poesia e redação. Se quisermos que aceite alguma coisa, temos que explicar-lhe a situação. É capaz de aceitar qualquer condição desde que conversemos com ele de maneira racional. Podemos conversar sobre assuntos difíceis para uma criança e ainda assim ele vai acompanhar bem e entender a situação. Tagarela, quando ansiosa e excitada, pode falar sem parar. Muda de um assunto para o outro,
de um interesse para outro, de um amiguinho para outro. Volúvel, tem grande dificuldade de se concentrar por muito tempo na mesma coisa. É difícil reter a atenção de uma criança geminiana. Às vezes inventa pequenas mentirinhas para se sair bem de uma situação. E tem sempre uma desculpa e uma explicação na ponta da língua. É melhor que essa criança tenha ao longo do dia atividades muito variadas para atender a um espírito tão inquieto e diversificado. Ela é flexível e se adapta facilmente às mudanças ou programas de última hora. Pode carregá-la para baixo e para cima, com uma muda de roupa no carro. Ela apreciará esse movimento. Pode-se ter a impressão de que se está lidando com mais de uma criança ao mesmo tempo, mas não. Ela é múltipla, versátil, gosta de coisas opostas, parece duas mesmo. Talentos e habilidades. Os geminianos gostam de falar muito e bem. Têm um dom especial com a palavra e com a escrita. Podem encarregá-los de serem o comunicador ou agente de informação da casa, dar recado para um membro da família, atender o telefone, anotar informações, enviar torpedos e e-mails, escrever mensagens e bilhetes, até mensagens nos cartões de aniversário ou de Natal, é com eles mesmo. Atender ao telefone como adulto e são capazes de desenvolver uma conversa social com quem está do outro lado da linha. E ainda descobrem com sua simpatia, curiosidade, tudo a respeito de quem está ligando. Depois, todo o relatório será passado aos interessados. Prestam atenção em tudo que os adultos falam ou conversam, pois tudo lhes interessa. É também porque querem aprender. Então, no meio de um jantar, soltam o nome e a história de um filme que está passando, uma peça de teatro, um show ou até a notícia da fusão de duas empresas, porque ouviram alguém comentar. Sempre parecem eruditos e inteligentes demais para a idade. Aqui está se formando um belo potencial de um profissional da área da informação e comunicação. Aprendem com uma facilidade extraordinária e gostam de ensinar. Está aí a nascente de um extraordinário professor. Dominam com extraordinário desembaraço o universo da tecnologia, da comunicação ou da conexão com seus aparelhos, telefones, celulares, computadores e sites de relacionamento. Nada que aproxime e comunique lhe escapa. O talento com as palavras, escritas e faladas, já fez de muitos geminianos escritores, ensaístas, desenhistas, editores, letristas, revisores, tradutores. A mente, sempre inquieta, com muitas ideias para serem expressas, e o amor pelas palavras. Essa é a combinação que deve ser estimulada e canalizada da melhor maneira possível. Mais sociáveis que as demais crianças, não têm dificuldade para entusiasmar-se no colégio, no clube, no condomínio, nos cursinhos. É indispensável, aliás, que tenham outras crianças com quem conviver, trocar. O isolamento ou poucas chances ou horas de convívio são uma negação à sua personalidade. Essa aptidão, quando adultos, lhes renderá inestimáveis frutos, como ótimas relações públicas e êxito por fazerem bons contatos. A habilidade manual é outra façanha geminiana. Consertam coisas, bicicleta, carrinhos, desenham, pintam, colorem, fazem bijuterias, colagem, encadernam, criam embalagens e embrulhos. As meninas fazem vestidos para as bonecas, cortam seus cabelos, maquiam, bordam e aprendem tricô, se quiserem e se lhes for ensinado. Aquelas preciosas mãozinhas têm dedos mágicos. Todas as profissões e atividades que fazem uso dessas habilidades manuais podem ser realizadas com sucesso no futuro. Ecléticos sabem fazer muitas coisas diferentes com igual facilidade. Se por um lado isso é virtude, por outra, dificulta a escolha e o desenvolvimento de uma habilidade especial que lá na frente pode desembocar em uma vocação. Saúde, vigor. O geminiano tem o vigor a toda prova
dinâmico, é leve como o ar, e assim como ele, é capaz de ultrapassar barreiras sem muita dificuldade. Tudo depende da intensidade com que esse ar resolve soprar. Portanto, assim como o ar a que representa, pode-se dizer que a criança de Gêmeos tem uma saúde volátil, não tão robusta e vigorosa como as crianças de Touro, o signo que o ascende. Sua personalidade ativa faz com que fique um pouco impaciente quando está realmente doente e tomará seu remédio sem chiar, se entender que essa é a maneira mais rápida de sair da cama. Quem tem um geminiano em casa certamente notou a palavra realmente escrita acima. Pois é, esperto e bom imitador como ninguém, poderá simular uma doença quando quiser burlar as regras ou modificar um pouco sua rotina. Pontos fracos. Seu regente, Mercúrio, comanda as mãos, os braços, os ombros e os pulmões. Qualquer baixa de vitalidade na criança de Gêmeos logo afeta esses pontos de maior vulnerabilidade. Como essa criança começa a andar e falar muito cedo, é importante prestar atenção no desenvolvimento de sua locomoção e linguagem, a fim de certificar-se de que tal precocidade não tenha deixado sequela. Sensível às mudanças da temperatura e os golpes de ar, sente frio à toa e é muito suscetível a gripes e alergias, pois tem um aparelho respiratório sensível. Os brônquios são seu ponto mais sensível, por isso vive com o nariz entupido, espirrando e tossindo. Todas as ites, sinusite, bronquite, renite, etc., são as doenças que mais incomodam a criança de Gêmeos. Relacionamentos. Relacionamento com o pai. O pai de uma criança de Gêmeos deve ser a sua maior fonte de estímulo intelectual. Deve conversar com ela, saber das coisas e estar bem informado. Deve também ser flexível e jovial. É ele quem vai incentivar a educação do filho, comprar-lhe bons livros, ler para ele, insistir na escolha de um bom colégio ou dos cursos de língua. Sente orgulho da inteligência do filho, que divulga como uma criança prodígio para os amigos e parentes. É com o pai que ele mais conversa e é o pai quem incentiva seus relatos e atiça sua curiosidade. Mostra quantos quilômetros de estrada já percorreram, quanto falta para chegar, a temperatura registrada no relógio da rua, algum dado interessante em um letreiro e assim ensina a seu antenado filho quantas informações se extrai dando uma simples volta no quarteirão, desde que de olho e ouvidos abertos. É ele também quem incentivará o filho a pedir informações aos passantes se não souber chegar a algum lugar ou se quiser saber um pouco mais sobre o local onde está. Quem tem boca vai a Roma, é uma frase perfeita para o geminiano e provavelmente bastante repetida por seu pai. A maior parte dos programas feitos com o pai será na rua e com conteúdo cultural, cinema, teatro, livraria. Não é caseiro e nem incentiva o filho a sê-lo. Como esse pai supõe que seu filho seja muito inteligente, conversa com ele quase que sobre todos os assuntos e acredita que ele entende. Depois, a criança sai com cada tirada de adulto e ninguém sabe por quê. O filho presenciou várias vezes o pai fazer uma porção de coisas ao mesmo tempo, sem se atrapalhar, e provavelmente descobriu sua habilidade assim. Também o observou chegando em casa com livros, DVDs, jornais e revistas e contando, de uma maneira entusiasmada, a história de um filme a que acabou de assistir. Sente-se como tivesse visto o filme com o pai. O pequeno geminiano repara também que o pai é bom de conversa e se sai muito bem em situações bem difíceis. Um dom que sobra também no filho. Terá a oportunidade de constatar ainda que seu pai explica as coisas para ele e que é aberto ao diálogo. Terá visto algumas vezes o pai mudar de opinião ou plano se alguém lhe apresentar um melhor. A facilidade com que o pai puxa assunto com alguém do lado e emenda uma longa conversa como se conhecesse a outra pessoa há anos
é outro traço que vai herdar. Relação com a mãe. A criança que possui a lua natal no signo Gêmeos terá uma mãe companheira para todas as horas. Independente, jovial, alegre e inteligente, é uma personalidade digna de admiração desse filho, que fará tudo para ser parecido com ela. É uma mãe que não liga muito para essa história de disciplina. Ela acredita que seu filho tem bom senso e é inteligente o bastante para saber seus limites. Mas se tem algo que ela não irá deixar passar, é o boletim da escola. Não precisa tirar 10, mas a média tem que ser boa. Ela terá paciência e disposição para ajudar o filho com seus deveres de casa e trabalhos escolares. No mais, mãe e filho terão ótimos relacionamentos, momentos de diversão na companhia um do outro. A imaginação dela acompanha sempre a do filho. Eles são tão companheiros que os papéis às vezes se confundem. Essa mãe pode ser um pouco permissiva e não gosta de impor autoridade. Ela não estará o tempo todo disponível, afinal tem milhões de coisas para fazer durante o dia, mas o tempo em que está com o filho será sempre agradável, com muito carinho, afeto e alegria. Relação com os irmãos. O nascimento ou a existência de outro irmãozinho não deve ser um grande drama para o pequeno geminiano que está habituado à multiplicidade. Ele nasceu para ser irmão. Se não os tiver porventura ou desventura, transformará os amigos, primos e filhos dos vizinhos em irmãos. Seus irmãos serão seus companheiros de estudo, de brincadeira, de festinhas, de passeios, mas principalmente de muita conversa. Geminiano tem assunto que não acaba. Cada um que chega vai ouvir todas as histórias que os outros já ouviram. É o informante oficial da família. Curioso, descobre tudo o que os irmãos fazem. Tagarela, não sabe guardar segredo e acaba contando para os pais tudo sobre os irmãos. Para os demais irmãos, tudo sobre cada um. E para cada um, tudo sobre os pais. Essa criança costuma ajudar o irmão nas tarefas da escola, ou mesmo ensinar a ele algumas matérias que esteja engasgado. Primeiro, porque aprende com uma facilidade invejável. Segundo, porque adora bancar o professor. Como precisa de troca para se desenvolver e expressar tudo o que se passa em sua afiada cabecinha, os irmãos, principalmente de idade próximas, são uma bênção. A criança de Gêmeos tem um espírito de permuta forte. Compartilha roupas, brinquedos, objetos e material escolar com os irmãos, até porque adora variar e é bem democrático. Com o irmão, pratica seu forte sentido comercial precoce. Eu lhe dou este carrinho e você me dá esta caneta. Ou eu lhe dou esta barra de chocolate e você me dá um saquinho de pipoca. E assim segue. O geminiano não se incomoda de dividir quarto, beliche. O duro é querer que fique quieto e deixe os coitados dos outros sonolentos dormirem. Geralmente é o último a apagar. Isso quando não acorda o irmão companheiro de quarto para contar um sonho que teve. Geralmente anda na rua abraçado a um irmão para reforçar a ideia de dupla, o que é o próprio símbolo de seu signo, Gêmeos. Afinal, não são dois? Sempre incentivará os irmãos aplaudindo seus erros e elogiando suas qualidades. A um deles ele vai simplesmente adorar e terá muito orgulho dele. Relação com os amigos. Primeiro dia de creche. A mãe do pequeno geminiano finalmente criou coragem e levou a criança para passar umas horinhas fora de casa enquanto trabalha. A criança chorava muito em casa com a babá. A mãe pensou que fosse a dor da separação, mas no fundo desconfiava que a licença maternidade tinha sido para ela mesma. Resolveu então fazer a tentativa. No primeiro dia de berçário, o pequeno geminiano saiu feliz, super enturmado com as babás e, acredite se quiser, com novos amigos. Comunicativa e extrovertida, a criança de Gêmeos é especialista em conversar e trocar ideias, mesmo que não saiba falar, o que é mera questão de tempo, pouco tempo.
É impressionante como essa criança tem assunto com todo mundo. Sua lista de amigos é enorme. Os amigos são sua fonte de energia e através deles é que a criança tem a sensação de estar conectada com novas fontes de estímulo e informação. Sua natureza eclética e versátil faz com que esse pequeno filho de Mercúrio seja ótima companhia e alguém capaz de agregar pessoas. Essa criança não conhece qualquer forma de preconceito e tolera as diferenças. É capaz de identificar afinidades entre vários amigos, mas sempre vai preferir as amizades de ocasião. Ela realmente tem 1 milhão de amigos, mas não tem tempo nem paciência para aprofundar muito essas relações. É uma criança que gosta de se locomover em grupo, andar em bando, ou pelo menos com um companheiro ao lado, mas ela expressa seu carinho e amizade verbalmente e de forma superficial. A responsabilidade e a limitação que vem com a intimidade deixam essa criança pouco à vontade, como se estivesse cercada. Ela deve entender que a amizade é uma troca e não somente um alimento para a sua curiosidade. É importante que desenvolva sentimentos de lealdade e confiança, compreendendo seu próprio valor como amiga e sabendo que poderá contar com quem ama sempre que precisar. A criança de Gêmeos é muito adaptável e se dá bem com qualquer mudança. Mudar de classe ou de escola não será nada mal para ela, mas a intenção é ajudar seu pequeno geminiano a ser mais perseverante em tudo na vida. Tente variar apenas os lugares de lazer, como o parquinho, o clube, as férias e as atividades extracurriculares. Assim, ele já se sentirá bem estimulado em transitar pelos lugares, mudar de ares e conhecer pessoas interessantes e diferentes. Essa criança alimenta sua personalidade através das outras pessoas. Permita que enriqueça a si mesma sem esquecer que nem só de ideias se vive. Ela também precisa de relações de amor, de entrega, de compromisso. É para a construção de seu futuro que a criança precisa aprender isso desde cedo. Ser amigo de um geminiano é ter companhia agradável, divertida e que topa qualquer parada. Tédio é uma palavra que não existe no seu dicionário. É morrer de rir com as suas imitações dos colegas de sala, das professoras ou de você mesmo. Seu amigo geminiano vai incentivá-lo a fazer qualquer coisa nova e certamente você terá alguém para acompanhá-lo em qualquer aventura. Relação com a autoridade. A autoridade para um geminiano vem de quem diz coisa com coisa, de quem estabelece uma relação de troca e diálogo e se explica. Explica porque tal coisa deve ser feita dessa maneira e não daquela. Ordem burra não é atendida. E mais, deve ser tudo lógico, pois ela vai argumentar. E caso tenha alguma sugestão mais inteligente, é bom que a autoridade aceite como prova da própria inteligência. É bom também que seu interlocutor saiba do que está falando ou o que está mandando que faça, sob o risco de perder o respeito dele na próxima vez. Os geminianos são essencialmente democráticos e acatarão muito mais a autoridade de alguém se o assunto for posto em discussão do que sumariamente ordenado. Para eles, a opinião de todo mundo conta, até de crianças. Na escola hierárquica superior pode estar o professor, porque ele sabe e ensina. Então, é um tal de meu professor disse, minha professora não acha. Por outro lado, quem dominar um determinado assunto terá total ascendência sobre eles para aquele tópico. O que a cozinheira disse sobre a comida ou um ciclista sobre bicicleta será aceito. A autoridade é de quem sabe, mas se você lhe disser que vai pesquisar o assunto antes de responder ou pensar melhor e realmente o fizer, subirá um ponto na escala hierárquica. Os geminianos também respeitam quem ensina. Se quiser conquistar alguma ascendência sobre eles, passe a ensinar-lhe o que sabe ou forneça-lhe os meios para aprender. Afinidade de cabeça
de linguagem e de pensamento é outro ponto forte da criança de vínculo de autoridade. Eles seguirão muito mais e com muito mais confiança as pessoas com quem tiverem comunicação e semelhança de ideias e de interesses. Educação, a escola. Quando for escolher uma escola para a criança de Gêmeos, tenha em mente duas coisas: liberdade e movimento. Não a liberdade anárquica ou revolucionária, mas o direito de pensar e agir como lhe convém, contanto que não prejudique e não invada os direitos de outras pessoas. Os pais devem escolher um colégio interessado no desenvolvimento e no estímulo da capacidade intelectual da criança. O movimento é do que o geminiano mais precisa. Ele precisa usar os espaços, circular, ver, sentir, experimentar. A escola precisa incentivar sua inclinação através da variedade de assuntos, informações, espaços, atividades e pessoas. Aprendizado. Primeiro, tenha calma. Na escola, assim como em qualquer outro lugar, essa pequena pipoca age como se tivesse acabado de estourar. A criança de Gêmeos sempre lhe parecerá aflita, tensa e ansiosa. E está mesmo, mas não há nada de estranho ou anormal acontecendo com ela. É só uma cabeça funcionando. Portanto, a primeira coisa a fazer é deixá-la chegar, olhar tudo, falar com todo mundo e se sentar. Comece a pensar em algum tipo de relaxamento, uma mini meditação ou qualquer coisa que a deixe menos nervosa. É bom que essa criança aprenda o quanto antes a relaxar. A partir daí, tudo o que você tem a fazer é despertar a sua curiosidade. Acredite, não será difícil. E enquanto ela estiver olhando para você com os olhos brilhantes e ouvindo o que está sendo ensinado, aproveite esse breve momento para estimular sua capacidade de livre associação. Essa criança, quando escuta asa, por exemplo, já pensa em pássaro e avião. Do pássaro, sua mente viaja para como ele constrói o seu ninho. Do ninho, ele já se lembra das formas geométricas porque o ninho é igual à casa. E esta, apesar de ser um círculo para o passarinho, no desenho dela é sempre um retângulo. Isso sem falar do avião, que estava lá atrás, mas que voltou e lhe lembrou a última viagem da Disney. Ah, a Disney. Bom, aí você já a perdeu. Mas ela deve aprender que precisa aterrissar um pouco de vez em quando, se quiser ter qualquer coisa de real e palpável na sua vida. Felizmente ou não, vivemos em um mundo de coisas materiais. Felizmente ou não, vivemos em um mundo de coisas materiais que são concebidas através de ideias, mas que nunca nascerão sem ações. A criança de Gêmeos se entedia muito facilmente, por isso, muitas vezes ela começa muitas coisas ao mesmo tempo e tem habilidade para isso, mas acaba por não terminar a maioria delas. Ela precisa assimilar muito o conceito de persistência e disciplina. E não se preocupe ou tente mudar seu jeito aparentemente displicente. Livre, leve e solto. Tudo tem seu tempo. Ela é capaz de realizar o que deseja, que é bom mesmo que não realize tudo. Afinal, não podemos esquecer que ela é uma pessoa só. Para assimilar um assunto, é importante que ela escreva aquilo que está ouvindo. Melhor do que isso é fazê-la recontar a história, contar da sua maneira aquilo que acabou de ouvir. Ela também aprende ensinando. Ali a didática há conceitos como razão, rapidez, lógica, mudança, esperteza e excitação. E acredite nela quando disser que está estudando enquanto anda, ouve música e passa mensagem de texto para os amigos pelo celular. Todo estímulo intelectual é bem recebido pelo pequeno geminiano. Desperte desde o berço o seu gosto pela leitura. Todo dia é dia de ler algo novo. Lazer e brincadeiras. Não há tempo ruim ou hora certa quando o assunto é brincar. Aliás, brincadeira para o geminiano é pensar, falar e se comunicar. Como isso para ele é tão natural como respirar,
estará sempre brincando. É um crime deixar uma criança com uma mente tão viva e isolada muitas horas, ou na companhia de pessoas que não sejam suficientemente estimulantes para ela. Ela adora sair, andar de carro, passear na rua, ir ao shopping, ver gente e conhecer uma gama de curiosidades que o mundo oferece. A viagem em si, ou seja, o próprio deslocamento entre dois lugares, é o ideal de diversão dessa criança. Ela vai adorar viajar de avião, navio, carro, ônibus, bicicleta, carroça ou de qualquer meio de transporte que lhe permita viver novas experiências e ver cenários diferentes, enquanto conversa com as pessoas e pergunta tudo sobre tudo. Tenha certeza de que ela será assim desde muito pequena. Ela tem sede de aprendizado e qualquer coisa nova será motivo de curiosidade e lazer. Uma simples ida à papelaria, ao jornaleiro, já será um grande passeio. Aliás, a criança de Gêmeos adora livros, histórias e leituras. É importante que através das brincadeiras ela esteja cercada de fontes de informação e de elementos que nutram sua mente tão ávida de aprendizado. Vídeos, computadores, revistas, almanaques, coleções e livros devem fazer parte da vida dessa criança. Os brinquedos insubstituíveis daqueles que têm que ser são telefone, de mentirinha ou de verdade, videokê, gravador, microfone, walkie-talkie, jogos eletrônicos, bicicleta, patinete, patins, ou seja, tudo que a põe em movimento. A inteligência do pequeno geminiano lhe confere bom humor e talento para a comédia. Estimule essa habilidade através de brincadeiras que tenham fantasias ou brinquedos como teatro de marionetes. Para as férias, qualquer grande cidade com atrativos paisagens e muita circulação de informação irá agradar ao pequeno geminiano. Capriche em um roteiro com vários lugares e atividades, seja durante o dia ou à noite. A criança geminiana vai gostar de qualquer coisa que os adultos fizerem. Ela só vai dar trabalho quando o programa se repetir ou quando ela tiver que passar 2 dias no mesmo lugar. É que ela odeia o tédio. Outra indicação é viajar em excursão, em que o ritmo é variado e dinâmico e facilita o contato com gente nova e a sensação de certa independência e autonomia. Também não é má ideia inscrevê-la em uma colônia de férias, na cidade mesmo. Apenas se certifique de que ela tenha muita coisa nova para aprender. Oficinas de culinária, artes, música, jardinagem, contação de histórias, idas a teatros, cinemas, passeios, etc. Se puder começar a aprender inglês, então será perfeito. Não precisa ser nada muito aprofundado, mas o suficiente para estimular e manter sua mente ocupada. O geminiano pode até estar de férias, mas sua cabeça não.